O princípio da humanidade é um dos limites mais importantes ao poder punitivo do Estado. Ele significa que, mesmo quando o Estado tem o direito de punir, essa punição não pode violar a dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, o condenado perde a liberdade, mas não perde a condição de sujeito de direitos. O sistema penal não autoriza o Estado a humilhar, torturar, degradar ou tratar alguém como coisa. No Brasil, o fundamento maior do princípio da humanidade está na dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República, e nos direitos e garantias fundamentais. A Constituição é muito clara ao proibir a tortura e o tratamento desumano ou degradante, e ao vedar determinadas espécies de pena. O artigo 5º, inciso 3º, estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso XV proíbe penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. E o inciso XX garante aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso mostra que a humanidade não é um ideal moral, mas uma regra constitucional que limita diretamente o legislador, o juiz e a administração penitenciária. Quando se fala em proibição de penas cruéis, é preciso entender que crueldade não se resume ao tipo de pena em abstrato. Ela pode ocorrer também na forma como a pena é executada. Uma pena privativa de liberdade, que em tese é constitucional, pode se tornar inconstitucional se executada em condições degradantes, como superlotação extrema, ausência de higiene mínima, falta de acesso à água, saúde e alimentação adequadas, violência institucional ou tolerada pelo Estado. O princípio da humanidade, portanto, não incide apenas no momento da criação da lei penal e da fixação da pena. Ele é decisivo na execução penal. A humanidade também impõe um dever de moderação e racionalidade. A pena não pode ter como finalidade causar sofrimento pelo sofrimento, nem quebrar o indivíduo. Ainda que existam teorias que atribuam à pena uma função retributiva, a Constituição não autoriza um modelo de punição baseado em vingança. O que se busca é uma resposta penal compatível com direitos fundamentais, com possibilidade de reintegração social e com proteção dos bens jurídicos. Por isso, o princípio da humanidade dialoga com a vedação de penas perpétuas e com o próprio limite máximo de cumprimento de pena no Brasil. O Estado não pode aprisionar alguém para sempre, porque isso equivaleria a negar a possibilidade de retorno à vida em sociedade. Outro desdobramento importante envolve as medidas de segurança. Mesmo quando aplicadas a inimputáveis, elas não podem funcionar como punição disfarçada, nem podem se transformar em internamentos indefinidos sem controle. A humanidade exige fiscalização, revisão periódica, adequação terapêutica e respeito à integridade do internado. O fato de a pessoa ter transtorno mental não autoriza tratamento degradante, nem depósito institucional. O princípio da humanidade tem forte ligação com o direito internacional dos direitos humanos. O Brasil assumiu compromissos em tratados que proíbem tortura e penas cruéis, como a Convenção contra a Tortura e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Além disso, documentos como as regras de Mandela, embora não sejam lei penal incriminadora, orientam padrões mínimos de tratamento prisional, acesso à saúde, separação adequada, prevenção de violência, disciplina sem humilhação e proibição de castigos que atentem contra a dignidade. Na prática, a humanidade funciona como critério de controle de constitucionalidade e de interpretação. Se uma lei criar sanção desproporcionalmente severa, com efeito degradante, ou se permitir práticas incompatíveis com a dignidade, ela pode ser questionada. Na aplicação concreta, o juiz deve evitar interpretações que ampliem o sofrimento de modo ilegítimo. Por exemplo, ao interpretar requisitos de progressão, remissão, livramento condicional e benefícios, deve-se considerar que a execução penal não é um espaço sem direitos, mas um campo em que o Estado tem deveres positivos. Também é importante compreender que o princípio da humanidade gera obrigações para o Estado. Não basta não torturar. O Estado deve garantir condições mínimas de custódia, segurança e saúde. Quando essas condições não existem, não se trata apenas de um problema administrativo, a violação de direito fundamental. Esse ponto é especialmente relevante porque o sistema prisional frequentemente apresenta situações estruturais de degradação. A humanidade impõe que o Estado organize políticas públicas e orçamento para que a execução penal não se converta em pena cruel de fato. Por fim, o princípio da humanidade não serve para negar a punição em si, mas para civilizá-la. Ele lembra que o direito penal, mesmo necessário em certos casos, opera dentro de um Estado de direito e não fora dele.
A legitimidade da pena depende do respeito aos direitos fundamentais. Se a punição ultrapassa esse limite e vira instrumento de degradação, ela deixa de ser justiça e passa a ser violência estatal ilegítima. É por isso que, ao estudar direito penal, você deve sempre enxergar a Constituição como parâmetro. O Estado pode punir, mas não pode desumanizar.